Olá, gente! Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso das últimas versões do ArchiCAD, que é o documento 3D. O documento 3D ele foi feito para você conseguir criar plantas baixas a partir do modelo 3D. Quem trabalha há algum tempo com o ArchiCAD já deve ter percebido que a planta baixa no ArchiCAD ela é uma representação simbólica, enquanto que os cortes e as fachadas elas são tiradas do 3D. Ele cria um modelo 3D, secciona o modelo 3D para poder criar fachadas e corte. Para algumas aplicações, era interessante que a gente pudesse fazer a mesma coisa com a planta baixa. Ou seja, a partir do modelo 3D, eu criar um corte e fazer uma representação da planta baixa. E isso se resolveu com a criação do documentos 3D. Então, uma das utilidades do documento 3D é criar plantas humanizadas com sombras, com cores, com texturas. E a principal utilidade é criar uma boa planta de implantação ou de situação. Então, eu vou fazer isso aqui, nesse projeto aqui que eu estou aberto de exemplo, para vocês verem como é que a gente cria uma planta de situação, de implantação de uma casa, num terreno. Então, inicialmente, eu estou na planta de cobertura da casa. Essa casa aqui ela tem alguns andares. Esse aqui é o segundo pavimento, primeiro pavimento e o térreo. Então, percebam que eu tenho aqui um terreno com curvas de nível, eu tenho aqui rua, calçada, árvores. Esse aqui é o térreo. Vamos para o primeiro pavimento. No primeiro pavimento eu tenho um deck com uma piscina. Quando eu for para o pavimento 2, para o pavimento superior 2, eu não mostro mais o deck. Eu desliguei a opção de que esses pisos de baixo apareçam na da de cima, porque isso estava atrapalhando a minha planta baixa. Então o que eu vejo aqui nesse pavimento? Apenas a cobertura de bar e sauna do andar de baixo, da churrasqueira. Vejo o segundo pavimento da casa, que também tem um pequeno deck do lado de fora. Vamos para a planta de cobertura. E aí na planta de cobertura também eu não vejo a parte de piscina e de deck que mostra lá embaixo. Então, essa planta aqui, ela não é representativa para fazer uma planta de situação, porque ela não mostra tudo que eu tenho nos pavimentos inferiores. Ela só mostra realmente a cobertura do último andar da casa. Ok? Então, para criar o documento 3D fazendo a planta de situação, eu vou para a última planta que eu quero que apareça, a superior, que no meu caso é essa aqui, que é a planta do terraço, a planta da cobertura. Ok? Aí eu venho aqui em cima do nome do pavimento, clico com o botão da direita e vou selecionar essa opção aqui, criar um novo documento 3D a partir da planta baixa. Aí dou um número de referência e dou um nome aqui, planta de situação 3D, já está certo como sugestão de nome. Criar. Então ele criou um modelo tridimensional da casa, fez uma seção e me apresenta aqui na minha tela, que é isso aqui que eu estou vendo. Ok? E aí ele cria aqui dentro da pasta de documentos 3D, olha, 3D planta de situação 3D. Ok? Agora vamos configurar, porque por enquanto não estou vendo nada aqui. Então eu vou clicar com o botão da direita e vou em definições do documento 3D. Em definições do documento 3D, o que é importante aqui? Primeiro, o que ele está mostrando? Ele está mostrando a origem do piso, ou seja, o piso que eu estou, e só. Não está mostrando os pisos inferiores. E aí eu tenho a opção de enxergar planta ou teto refletido. Qual é a diferença? Planta é um 3D olhando para baixo. Se eu selecionar a opção teto refletido, ele vai fazer um 3D olhando para cima, para tudo que eu tenho para cima. Então no meu caso eu quero planta. E eu não quero ver só o piso que eu estou, eu quero ver pisos abaixo. Quantos pisos abaixo eu quero ver? Bom, eu tenho 3 pisos abaixo, mas eu vou botar mais, porque esse terreno é em declive, tem rua, tem calçada, então ele vai tendo várias camadas inferiores. Eu posso botar aqui um número maior, que ele vai me mostrando tudo que eu tenho lá para baixo. Ok? Outra coisa que é importante, plano de corte. Ele está cortando esse pavimento que eu estou a 1,10 m. Qual é o problema? Ele está cortando algumas árvores. Então eu vou botar um valor bem alto aqui, 15 metros, porque ele vai
a partir desse pavimento que eu tô, ele vai subir 15 metros e mostrar tudo que eu tenho para baixo. Então, com isso, eu garanto que ele vai mostrar todo o modelo em 3D, de 15 metros a partir da cobertura até 5 pavimentos abaixo. Ok? Vamos dar um ok por enquanto, só para ver o que vai acontecer. Então, olha só, já melhorou um pouco. Porque eu estou enxergando agora todo o meu projeto. As árvores, mesmo as bem altas, todas as planos, ó, todas as lajes de todos os níveis eu estou enxergando agora, até a piscina, o terreno lá embaixo, a calçada e a rua. Ok? Então isso aqui já serviria como base para fazer uma planta de situação, né? Para a prefeitura, por exemplo, faltaria aqui algumas representações bidimensionais, cotas, níveis, etc. Mas eu tenho certeza que o meu desenho está todo aqui modelado, a partir do 3D. Ok? Agora vamos tentar humanizar um pouco isso, deixar isso mais interessante para uma apresentação, por exemplo, para o cliente. Então vamos voltar ali novamente nas definições de documentos 3D. Vou fechar essa parte de projeção da planta e vamos aqui abrir a visualização do modelo. Então, na visualização do modelo é parecido com o que a gente tem de visualização do modelo em corte em fachada. Tá? Eu posso configurar os elementos que estão sendo cortados, que no meu caso não tem nada sendo cortado. E os elementos não cortados, os elementos estão em vista. Então eu posso definir se eu quero todos com a mesma caneta, tudo monocromático, com a mesma espessura, ou se eu quero superfícies com texturas, sem sombra, ou superfícies com texturas com sombra. Então nesse caso eu vou botar cores e superfícies próprias com sombra. Caneta uniforme para elementos não cortados, ou seja, o que não estiver cortado vai estar tudo na mesma caneta. Não quero isso. Vou deixar as canetas do jeito que elas estão. Achuras vetoriais 3D. Todo material que tiver uma achura vetorial 3D, ela vai aparecer aqui em 3D. Tá? Transparência. No meu caso eu não tenho nada transparente, mas eu poderia ter vidros, clarabóias, elementos transparentes, e aí eles ficariam transparentes nessa planta. Sol e sombra. Está desligado. Ó. Vou ligar. On. Tá? E vou deixar assim por enquanto. Ok. Não houve nenhuma mudança. Eu vou explicar por que isso provavelmente vai acontecer com a maioria das pessoas que tentar usar essa opção. Tá? Primeira coisa, a questão das sombras. As sombras nessa minha casa são configuradas de uma maneira que elas não aparecem nessa planta, porque elas estão sendo... a casa está toda sombreada. Então não adianta eu utilizar cores das superfícies próprias sombreadas. Eu vou botar essa cores das superfícies próprias não sombreadas, porque ele me permite configurar a sombra do jeito que eu quero, aqui embaixo, ó, na parte de sol e sombra. Então eu vou colocar aqui uma sombra de 25%, vou botar a sombra preta e vou botar transparência, para ele ficar com uma sombra pontilhada. Com isso eu consigo até plotar preto e branco se eu quiser, vai ficar com sombra. Tá? E vou dar um ok. Agora ele já está com uma representação mais interessante com as sombras pontilhadas. Apesar de parecer que é sólido, não é sólido, é pontilhado, eu posso imprimir isso em preto e branco que vai ficar do mesmo jeito que a gente vê na tela. Ok? E as texturas. Por que está tudo sem textura se tem sem as achuras? Vamos ver aqui, por exemplo, na planta baixa do terraço, ó, o terraço ele tem achuras de grama. Por que isso não está aparecendo na cobertura aqui? Né? Bom, como eu estou em 3D, ele não usa a achura do 2D. Né? Ele não está usando a achura da grama, que está configurada na planta baixa em 2D. Ele está buscando texturas do material, que no caso aqui é terra. Tá? Então, essa terra provavelmente não tem nenhuma textura. Nenhuma achura, desculpa, em 3D. Então, como é que a gente adiciona essa achura em 3D? Eu vou em opções, atributos do elemento, superfície. Seleciono aqui a minha grama, green, que é o material que eu apliquei nessa cobertura aqui. E você vê, ó, trama vetorial vazia. Essa é a trama vetorial. Essa é a trama que ele representa na minha planta 3D. E não a que está lá no 2D. Então aqui eu tenho que colocar alguma textura. Tá? Ele dá até aqui em nota. Ó, trama vetorial 3D visível nos cortes, elevações, documentos 3D e no motor vetorial 3D. Então, em vez de trama vazia, eu vou botar aqui grass, grama,
tá? E vou dar um OK. Todos os objetos que estejam com material grass vão agora mostrar, lá, a textura da grama. E aí, para cada elemento, por exemplo, para o deck de madeira, vamos ver qual é o material que está aplicado nesse deck aqui de madeira. Ele está com WD Oak. Então eu vou lá em opções, atributos do elemento, superfície. WD Oak, olha lá, Empty Fill, ok? E vou colocar aqui uma textura que represente o meu deck com linhas de madeira, ó. Ok? Olha lá, já dá a representação como se fosse um deck. E assim por diante, eu posso ir aplicando texturas e fazer uma planta de situação humanizada, com sombra, com textura. Eu queria colorido. Para isso ficar colorido, aí é na configuração de penas. A minha configuração de penas é preto e branco. Mas eu posso trabalhar aqui com com conjunto de canetas, ó, botar cores conceituais. Olha lá, aí ele já fica com a outra configuração de penas e assim por diante. Eu tenho que escolher a configuração de pena colorida que mais se adequa à minha necessidade, e aí eu consigo fazer a minha planta de situação colorida com sombra humanizada. Ok? Então, rapidamente eu queria mostrar como é que uma das aplicações, né, dos documentos 3D, você consegue fazer planta de situações bem rápido e com uma qualidade muito boa. Obrigado e até o próximo vídeo.